Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é na cozinha de casa. A gente fez uma enquete para saber qual a receita que os nossos seguidores queriam aprender de sobremesa de aniversário. Então a receita mais votada de todas foi o bolo de aniversário. E hoje, aqui na cozinha de casa, eu vou ensinar vocês a fazer uma receita de bolo de aniversário sem glúten. Então, fica ligadinho aí. Eu sou Diana. Eu sou Felipe. E eu sou a Bela Maestrada! E para começar, vamos fazer o recheio, o primeiro recheio do bolo, que vai ser uma geleia de frutas vermelhas. Então a gente vai precisar de 500 gramas de frutas vermelhas, meia xícara de açúcar, aqui eu estou usando demerara, mas pode ser qualquer açúcar, e suco de um limão pequeno. As frutas vermelhas elas podem ser in natura ou elas podem ser congeladas. Como nós estamos no inverno aqui no Rio Grande do Sul, eu estou usando as frutas vermelhas congeladas que são mais em conta. Mas elas podem ser utilizadas in natura também. Inclusive no verão, quando a gente tem produção própria aqui em casa, a gente utiliza elas in natura. Para começar, então, vamos colocar as frutas vermelhas. Vamos colocar na panela o açúcar. E vamos colocar na panela também o suquinho de limão. E aí a gente liga e deixa cozinhar. Depois eu vou mostrar para vocês como é que precisa estar a textura da geleia para a gente poder desligar o fogo. Aqui em casa a gente utiliza essa geleia inclusive para comer no pão, na panquequinha. Então, quando eu faço, eu compro 1 quilo de frutas e já faço toda ela em geleia e guardo na geladeira para a gente poder utilizar no nosso dia a dia também. Fica uma delícia, é muito mais saudável do que uma geleia comprada e é super prática e super gostosa. Para o outro recheio do bolo de aniversário, a gente vai usar uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, em torno de 100 gramas de chocolate branco picado e meia xícara de leite, que vai ajudar a dar cremosidade para o recheio. Então a gente vai colocar tudo dentro da panela e bota cozinhar também. E aí, gente, a gente coloca todos os ingredientes na panela, enquanto que a geleia de frutas vermelhas segue cozinhando também. Então bota aqui o leite condensado. Isso aqui por si só, essa mistura já fica uma delícia, né? Não precisa nem de bolo. Uma caixinha de creme de leite. E bota tudo junto assim mesmo, tá? Meia xícara de leite. E 100 gramas de chocolate branco picado. E aí a gente bota a cozinhar. E vai mexendo até desmanchar bem o chocolate. Se o fogo for muito alto, dá uma baixadinha, porque o creme branco ele pode às vezes ficar marronzinho no fundo. Então assim, vai sempre misturando para não grudar. E agora, pessoal, ele já está começando a grudar no fundo da panela, mesmo com o fogo baixo. E ó, vocês conseguem ver que ele já está mais cremoso, em ponto de brigadeiro mole. Então a gente vai desligar e vai deixar este recheio esfriando, enquanto que o outro recheio continua cozinhando. E a gente vai agora começar a preparar o bolo. E aqui, pessoal, olha só como eu mostrei para vocês. Agora praticamente não tem mais espuminha. Isso quer dizer que já está em ponto de geleia. Ela ainda está um pouquinho mole, mas à medida que esfriar depois ela vai endurecer um pouquinho mais. Então está no ponto e podemos desligar o fogo e reservar mais um recheio do bolo. E os ingredientes que a gente vai utilizar para fazer o bolo de aniversário são 3 ovos, 1 xícara de açúcar, 2 colheres de manteiga. Eu gosto de usar manteiga em temperatura ambiente, mas como faz muito frio aqui no sul, temperatura ambiente é a mesma coisa que geladeira. Então eu tive que dar uma aquecidinha no micro-ondas. 1,5 xícaras de mix de farinha sem glúten.
Nessa receita aqui eu estou usando um mix pronto, não é um mix que eu fiz, mas indiferente. Uma xícara de leite, uma colherinha de essência de baunilha e uma tampinha de fermento, tá? Eu vou utilizar a batedeira manual, mas pode ser a manual, pode ser a batedeira grande, enfim, qualquer uma delas nos atende, tá? Importante, pessoal, antes de começar o bolo, é a gente untar a forma. Nesse caso eu estou usando uma forminha pequena de 13 centímetros de diâmetro e eu vou fazer uma receita do bolo. Quando eu utilizo a forma que eu tenho que é maior, que é de 20 centímetros, quando eu faço o bolinho para mais pessoas, aí eu faço duas receitas. Utilizo a forma de 20, duas receitas, a de 13, uma receita só. Como hoje o bolinho é pequenininho, a gente vai usar uma receita só. Outra coisa importantíssima é já manter o forno pré-aquecido em 180 graus e o tempo que ele vai pré-aquecendo é o tempo que a gente vai fazer a receita do bolinho aqui. Para começar, a gente vai colocar dentro da bacia os 3 ovos e a gente vai bater com a batedeira. Não é preciso separar a clara da gema, só que a gente vai bater até ficar mais clarinho e até ele aumentar o volume, ele ter bastante ar dentro do ovo. E quando os ovos batidos estiverem assim, ó, com o volume aumentado, com a cor mais clarinha, a gente vai colocar junto uma xícara de açúcar. Na receita do bolo, eu prefiro colocar o açúcar refinado porque ele incorpora mais fácil na massa e também porque ele não altera a cor da massa. Se a gente usar o demerara, a massa fica um pouquinho mais escura e por vezes com alguns cristalzinhos dentro. E a gente também acrescenta a manteiga e volta a bater. Depois que tiver assim bem misturado, a gente coloca 1,5 xícara de mix de farinha e a gente coloca 1 xícara de leite. E aí a gente começa devagarinho. E vai aumentando a velocidade. Já tiver assim, ó, bem firmezinha, a gente vai acrescentar a essência e a gente vai bater mais um minutinho. Olha só como a massa tá com uma textura firme. Logo que a gente coloca a farinha e o leite, parece que vai dar tudo errado. Mas conforme a gente vai batendo, ela vai incorporando uma textura, porque vai trabalhando a goma xantana da farinha, ó. Então ela vai ficar com uma textura bem parecida com a de massa de bolo de farinha de trigo. Por último, então, a gente vai acrescentar o fermento, é uma tampinha de fermento. E depois que a gente coloca o fermento, a gente mistura com uma colher ou com uma espátula. A gente não utiliza mais a batedeira. E bem importante também é que assim que o fermento for bem incorporado à massa, ela já precisa ir para o forno, ela não pode ficar descansando. Então a gente vai incorporar bem suavemente esse fermento à massa e a gente vai colocar na nossa forminha de bolo. Às vezes, né, acho que de acordo com o tamanho dos ovos, enfim, sobra um pouquinho de massa. E se sobra um pouquinho de massa, eu já coloco nas forminhas e faço uns cupcakes com ela. Então essa massa ela é bem versátil e eu utilizo para várias receitas aqui em casa. E aí a gente coloca a massinha dentro da forma. Vai dar direitinho.
Óbvio, né, que quando a gente vai fazer o bolo pra mostrar no canal bonitinho, ele transborda da forma. Mas tudo certo. Tô com um palito de churrasquinho aqui. E eu vou ver se o bolo já está passado por dentro. O palito ainda saiu molhadinho, então segue o bolo lá pra dentro do forno de novo e continuamos seguindo. Então, nosso bolo ficou bem tostadinho em cima. E agora já tem uma ajudante aqui. E essa ajudante quer comer o topinho desse bolo. Ah, então vamos lá. E aí a gente vai começar a desenformar ele, tá? E por que ele tá com isso aqui, mãe? Porque ele transbordou, tava muito cheio. A gente vai com uma faquinha aqui, soltando as laterais dele, porque mesmo que a gente untou, né, deu essa confusão de massa. E aí depois a gente vai desenformar o bolinho. Então, pessoal, bolo desenformado, bolo frio, e a gente vai começar a montagem, tá? Eu gosto de cortar o bolo com uma faca de pão, mas existe um aramezinho que tu passa para conseguir cortar ele mais reto. Eu acho mais fácil cortar com a faca de pão, principalmente quando o bolinho é pequeno assim. Então a gente pega a parte mais retinha dele, que é a parte que vai ficar em cima. A gente corta uma fatia deste bolo. Olha só, bem maciozinho, bem gostoso. A gente coloca aqui dentro. E aí, eu fiz uma misturinha aqui de leite com baunilha. Mas tem gente que faz água com açúcar, tem gente que põe mel, tem gente que põe aroma de limão, tem gente que põe água com açúcar. Então, cada um utiliza aquilo que gosta e aquilo que vai combinar com os seus recheios, tá? Então, eu coloquei essência de baunilha e leite. E aí, a gente rega esse bolo. A gente molha bem ele para ficar um bolinho bem molhadinho. Aí a gente vai colocar o primeiro recheio. E aí, gente, quem gosta de pouquinho recheio e muito bolo, coloca pouquinho recheio. Quem gosta de muito recheio, manda bala no recheio aqui. Aí coloquei o recheio branco. Vou cortar mais uma fatia deste bolo. Ó, bem maciozinho tá o bolo. Vou colocar essa fatia aqui. Vou regar com leite. E aí eu vou colocar uma camada bem generosa de geleia, porque eu adoro essa geleia de frutas vermelhas. Então, vale a pena. E aí eu vou cortar a última fatia de bolo. E o topinho eu vou deixar para Isabela comer. Então, vamos para a última fatia do bolo. E aí a gente vai cobrir esse bolo com a fatia. Colocamos um leitinho com baunilha. E aí a gente vai fechar, vai embalar bem. E a gente vai colocar na geladeira até amanhã. Isso vai fazer com que esse recheio endureça, que os aromas se incorporem. E aí amanhã a gente vai continuar a produção do nosso bolinho. Então, pessoal, o bolo passou a noite na geladeira. Agora a gente vai colocar ele no prato. E aí, para fazer o chantilly, a gente vai utilizar uma caixinha de chantilly pronto, dessas de mercado. Importante olhar se ela contém glúten ou não. A gente vai utilizar também 4 colheres de leite em pó. E depois, para decorar o bolo, eu vou utilizar raspas de chocolate branco. E aí agora, ó, a gente vai pegar o bolo que passou a noite na geladeira. Vamos tirar o saco aqui em volta dele. A gente coloca o prato, vira, centralizar. E aí a gente tira o saco.
Depois disso, a gente vai pegar o chantilly e vai acrescentar nele as 4 colheres de leite em pó. E essa cobertura chama chantininho. E aí a gente bate com a batedeira. Depois que ele tiver com uma textura bem firme, aí a gente vai colocar no bolo. É claro que tem pessoas que têm uma espátula específica para isso, que faz um desenho, que tem uma base giratória, mas eu não tenho, então eu faço do jeito que dá, né? E aí agora a gente vai decorar com lascas de chocolate branco, que vão ajudar um pouquinho a disfarçar a nossa imperfeição da passada de creme, de chantilly. Aí a gente escolhe alguns aqui, ó, para ir colando na lateral. Dá pra pegar uns maiorzinhos e colando, ó. Então, pessoal, esse aqui é o bolo de aniversário sem glúten. Espero que vocês tenham gostado. E agora, para finalizar esse vídeo, vocês vão acompanhar a gente cortar uma fatia desse bolo. Será que ficou bom? Bora lá cortar juntos, então? Vamos ver? Tá macio. Gente, olha só a maciez desse bolinho. Olha esse recheio. E aí a gente faz assim, eu adoro fazer uma misturinha, ó. Pega um pedacinho com a geleia, que tem um azedinho, mais um pedacinho com o brigadeiro branco e ó. Gente, isso aqui é uma delícia. E olha, eu duvido que alguém que comer vai dizer que essa receita aqui é sem glúten, porque é simplesmente perfeito. Gostaram da receita? Escreve lá nos comentários, então.